um pouquinho da nossa saúde e, na verdade, aprender com quem entende desse assunto, porque o verão tá tá brincadeira não, né. Tá forte, um calor e olha, a gente precisa se cuidar. A gente claro que vai aproveitar sempre que der, mas a gente tem que cuidar não só de ficar melhor em relação a esse calor, porque é desagradável muitas vezes, mas cuidando da nossa saúde cardíaca. Especialmente quando eu falo disso, é evitando um infarto, AVC. Porque você sabe que o calor aumenta o risco de exaustão e de desidratação. E em caso de redução da pressão, pode ocorrer tontura, desmaio, arritmia cardíaca, que são sinais de que o corpo não está reagindo bem ao calor. Para a gente falar sobre esse tema, eu recebo o cardiologista Dr. Fernando Menezes. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui. Uma Obrigado pelo alegria te convite. receber, tá bom? Obrigado. Vamos sentar aqui, olha, e a gente já conversa, né? Eu quero entender, porque até falei na abertura do programa, sempre que tá muito frio no inverno, eu trago essa pauta: Uhum. o frio e os perigos do infarto. Eu sempre estou alertando aí os idosos, às vezes recebe o convite para ir para algum lugar de altitude, com neve, etc. Eu falo, presta atenção. Mas e aí hoje a pauta é o contrário, é o calor. Perfeito. Extremos de temperatura, né? Sendo ou calor ou frio, mas com manifestações diferentes que acabam sobrecarregando o coração. Então, como você bem mencionou, em pessoas que já têm problema do coração, o excesso de calor e os mecanismos que o corpo tem de se manter resfriado acabam sobrecarregando. E em quem tem já uma predisposição, isso pode resultar no evento, pode resultar em um sintoma. Então, o calor ele tem que ser muito bem avaliado por quem tem problema no coração, por quem tem hipertensão, diabetes, já teve infarto, já teve derrame e principalmente pessoas de idade. Porque, Então, olha lá, precisa ficar atento. Eu tô lembrando aqui da turma que mora no Rio de Janeiro, sim, que tá muito quente, sim, né? Em alguns lugares em Minas Gerais também tô sabendo que tá um calor absurdo. sim, Os lugares do Distrito Federal também muito calor. sim, tem que tomar muito cuidado. O calor ele causa algumas manifestações no corpo, né? E falando do sistema cardiovascular, o que acontece? O débito cardíaco, que é a força e a frequência do coração, aumentam. Isso para aumentar dissipar o calor. Você tem uma vasodilatação dos vasos. Para quê? Para você aumentar os pontos de contato. Isso dissipa o calor da periferia. Associa-se a isso ao fato que a pessoa tem uma sudorese profusa, entra no estado de pouco volume. Você piora mais ainda a perfusão da parte da periferia e dos órgãos. O que isso resulta? Mais frequência cardíaca, mais contração. Então, sempre vai gerar um estresse cardiovascular. Então, se a pessoa não está bem adaptada, se não tem um mecanismo de sede muito bom, isso acontece nos idosos, eles sentem menos sede. Então, como eles sentem menos sede, eles estão muito mais expostos a ter um efeito colateral maior. Essa baixa perfusão nas artérias do coração pode sim precipitar uma baixa perfusão no músculo e isso pode ser um gatilho de um infarto. Todo esse estresse com gerador também de inflamação, com interleucina 6, que pode causar um gatilho do infarto. Então, o calor extremo ele pode ser tão perigoso quanto o frio extremo para o coração. Bom, qual é a solução para tudo isso? Então, primeiro a gente avalia as populações de maior risco. Então, idosos, sempre muito cuidado com uma boa hidratação. Porque esquece, não tem o mecanismo de sede tão apurado. Isso porque tem um envelhecimento cerebral e é muito diferente do cérebro de uma criança que o tempo todo está pedindo água. Então, manter uma garrafinha de 500 ml para vários horários do dia, fica 1,5 litro, já dá uma certa hidratação. A maioria dos meus pacientes idosos não chegam nem a isso a tomar. Então, pelo menos 1,5 litro é pouco, mas eu não sei como é que é a condição cardiovascular, se permite tanta água. Então, em média, é ok. Para pessoas que têm doença do coração, alimentações leves, alimentação gordurosa durante o calor sobrecarrega mais ainda um sistema que já está sobrecarregado. Alimentação
cedo também, muito importante, evitar os períodos de maior calor, que é das 10 da manhã às 4 da tarde. Se tiver que fazer, não só atividade física, mas uma caminhada, ir até a feira, ir até o supermercado, vai caminhar na rua, evitar esse horário. Evitar esse horário, não só atividade, como você bem falou, a exposição ao ambiente, né? Se você tem uma chance de fazer atividade física bem cedo, 6, 7 da manhã, é um dos melhores horários, apesar de que, mesmo assim, hoje em dia já está relativamente bem quente, né? E período da noite tende a ser um pouco mais tranquilo também. Para quem tem doença do coração, a gente não pode orientar uma grande quantidade de líquido, isso varia de pessoa para pessoa. Tem que ter uma recomendação do cardiologista, mas sempre se manter muito bem hidratado e cuidados com a exposição, se manter num ambiente sempre com ar aclimatizado. Se ter essa oportunidade de fazer atividade física num ambiente aclimatizado, sempre é mais recomendável. Perfeito. A gente vai continuar esse assunto, mas a Andressa foi conversar com a turma na rua. Vamos entender como é que esse calor tem afetado a elas. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, pessoal de casa. Estamos vivendo dias quentes, um calor muito excessivo. E eu estou nas ruas para saber como você cuida da saúde do seu corpo nesses dias tão quentes. Bebendo bastante água, né? Se hidratar bastante, porque a gente já acorda com calor já. Bastante água, fazendo ginástica todo santo dia, tem que se preocupar com tudo, né? Não estou andando nem correndo, que eu costumo fazer quase diariamente, nos horários de pico, né? Nos horários mais quentes. Estou usando boné, tomando muita água, comendo um pouco mais leve. O senhor tem notado alguma diferença no seu corpo? Olha, só o calor intenso, né? Que você não consegue dormir direito à noite. A gente sente cansaço, né? Sente o nariz entupido. E o senhor se preocupa com a saúde do seu coração nesses dias quentes? Me preocupo, tanto que eu acabei de fazer um monte de exames. E agora estou procurando um acompanhamento. Mas estou bem, nesse ponto de vista organizei a minha vida nos serviços de saúde e estou fazendo o acompanhamento necessário. É preciso. Né? A coisa que a gente tem que fazer também é sempre procurar saber de um profissional como é que está a saúde. É isso aí, tem que cuidar. Eu estava aqui nesse meio tempo também perguntando para o doutor sobre o tempo de exposição ao calor excessivo, né? É necessário um grande tempo ou só aquela entrada naquele carro que ficou parado no estacionamento já é um problema para quem é cardíaco, para quem tem um problema no coração? Ótima pergunta. Se você tem um estresse cardiovascular agudo e tem algum substrato que não está adequadamente tratado ou já vem em tratamento, mas é um substrato importante, um período relativamente curto pode causar sobrecarregar o sistema cardiovascular e repercutir em um evento, que pode ser um evento de má perfusão coronária, sendo um evento de infarto ou angina. Pode sobrecarregar a ponto, se você já tem placas de colesterol muito importantes, tem uma má perfusão cerebral, um ataque isquêmico transitório, por exemplo, mas com certeza um período de exposição maior, ele é muito mais nocivo, porque não só ele tem esses efeitos que são rebote ao calor, mas a desidratação acentuada. Então, quanto maior o período, pior é para o coração. Mas, mesmo assim, se tem alguma condição, um substrato importante, um período curto já pode ser o suficiente para dar um problema. Quando a gente fala sobre a ingesta de água, melhora se a água for gelada? Não, na verdade não tem diferença. Você pode ter uma sensação de saciedade melhor com a água gelada, você pode ter uma melhora transiente no momento que você bebe água gelada, mas logo já entra em harmonia, então tanto faz. O importante é líquido, mesmo que seja uma água que esteja um pouco mais fresca. Perfeito. Daqui a pouco eu vou deixar até a pergunta aqui no ar. Quero falar sobre pressão alta, pressão Perfeito. baixa, o que acontece com essa alta temperatura. Mas vou dar um recado e a gente continua, tá bom? Tranquilo. Vamos lá, doutor. Pressão alta, pressão baixa. Perfeito. O que acontece no verão? Então, essa é uma ótima pergunta e é muito importante que quem tem a hipertensão veja isso.
No processo de vasodilatação, você tem uma queda da pressão. Então, é muito importante que quem toma medicamentos antihipertensivos, algum desses antihipertensivos são exatamente a função de relaxar os vasos. Ele tem o mesmo mecanismo que o calor faz. Então, em virtude disso, você tem uma sintonia do mesmo mecanismo e a pressão ela pode ficar muito baixa. Então, é importante, primeiro, quem tem hipertensão, aumentar o número de medidas de pressão que faz no mês. Se faz 2, deixe para 4 ou até mesmo semanal. Muita cautela para qualquer tipo de sintoma, tontura, dor de cabeça, cansaço. Isso pode ser sinal que sua pressão está baixa. E antes de fazer um ajuste você mesmo, entre em contato com o seu médico ou o seu cardiologista. Não é incomum ter que fazer esses ajustes em momentos de muito calor, mas sempre tem que ser orientado por um médico. Perfeito. Eu vejo que, às vezes, alguns idosos, no verão, acabam indo contra a pressão familiar para a praia. E aí, por mais que eles não gostem muito do mar, né? Às vezes não tem uma mobilidade muito boa para ir lá, por causa das ondas, a areia fofa. Fica ali sentadinho na cadeira, né? E ali é quente, embaixo às vezes o guarda-sol mesmo assim é quente. E às vezes, por conta também da pressão, alguns que têm acesso a uma sauna acabam indo para a sauna. Sauna pode ser perigosa para quem tem problema do coração? É uma boa pergunta. Tem que tomar muito cuidado com essa orientação. A sauna, ela tem várias propriedades que são benéficas, né? Mas tem que tomar uma certa cautela para quem está em tratamento de hipertensão ou quem acabou de começar o tratamento teve uma mudança de medicação, que são momentos na prática clínica que são mais delicados, que o paciente pode ter uma queda de pressão um pouco mais acentuada, ainda não visualizada, e na sauna você pode piorar. Alguns pacientes que têm doenças cardiovasculares mais avançadas realmente podem ter algum certo problema. No entanto, em geral, se você toma suas medicações, você está bem adaptado, já está tomando a medicação há algum tempo, faz a prática de atividade física regular, está se alimentando bem, a princípio não tem nenhuma contraindicação absoluta, não. Perfeito. Vamos lá, voltar aqui, né, para o pedido para que você participe. Manda a sua pergunta, porque daqui a pouquinho o doutor vai responder. Se você ainda não mandou a sua dúvida, Vida Melhor Oficial. Qual é a dúvida mais frequente no consultório do cardiologista? Em relação ao calor ou em geral? Em relação ao calor. Em relação ao calor, realmente é em relação às medicações da pressão. É o que as pessoas mais trazem, porque elas veem que a pressão ela está reduzida e é muito comum a gente ter que fazer um ajuste, às vezes até transitório, um retorno precoce, porque a pressão ela varia conforme o calor, mas o calor é uma medida que ele muda de uma estação para outra. Então, pacientes assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, retornos mais precoces, automonitoramento é algo fantástico, que o paciente medir a pressão todo dia, avaliar a tendência dele de pressão. Tem alguns dispositivos que fazem isso hoje em dia, né? Tem, por exemplo, o Anel ou o Polar, que medem a pressão do paciente de maneira contínua e o médico recebe isso. Então, às vezes, mesmo com esses mecanismos, você pode fazer uma avaliação à distância de como o seu paciente está e fazer pequenos ajustes antes que ele comece a ter sintoma. Esses dispositivos modernos, anel, colar, e a gente tem também os mais antigos, o próprio aparelho de pressão que o idoso tem em casa, aquele digital, eles são confiáveis? Os dispositivos eles têm que tomar um certo cuidado. Primeiro, não invalidam as medidas de pressão com o esfigno normal, né? Muitas vezes a gente pode fazer até um comparativo do esfigno com o dispositivo. Tem uma dezena de dispositivos, alguns já são validados pela ANS, mas alguns são bem confiáveis, né? Principalmente o Polar e principalmente para a frequência cardíaca. As maiores validações são para a frequência, a gente tem hoje o Apple Watch também sendo mais validado para a pressão arterial, mas quando a gente fala de pressão, a gente entende que pressão ela é uma tendência, ela funciona como uma onda, não é um ponto fixo. Então, se você tem várias medidas e você vê uma certa confiabilidade com o aparelho de signo, você tem uma certa segurança de dar uma conduta com base nesse dispositivo. Perfeito. Eu vou voltar aqui com o momento perguntas e respostas, vou deixar uma pergunta no ar.
Eu fui impactada esses dias no Instagram falando que tinha mudado agora o parâmetro da pressão ideal. Isso é verdade? Responde daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai continuar esse assunto. Você que já mandou a sua pergunta, espera, porque você vai conferir a resposta em alguns instantes. Mas, doutor, deixei uma pergunta no ar, né? Não sei se a gente vê tanta coisa na internet, eu sempre fico querendo consultar um médico. Será que é verdade isso que eu tô ouvindo aqui? Que aquela pressão considerada a ideal, 11/7, ela já não é mais a ideal, que mudou agora o parâmetro? Não, a questão para intervenção farmacológica com remédio, que a gente tem que medicar, isso não mudou. O que mudou é um conceito de como se avalia a pressão. Então, nós temos, por exemplo, em diabetes, a gente tem o estado pré-diabetes. E hipertensão, agora nós temos o estado pré-hipertensão. 3/8 a gente já considera um estado pré-hipertensão. Mas isso implica num regime com medicamentos? Não, mas agora tem um reforço, principalmente que isso foi iniciado pela Sociedade Europeia de Cardiologia, de você orientar melhor hábitos de vida quando o paciente está com sua pressão. Quais são esses hábitos de vida? Atividade física, mínimo 150 minutos por semana, né? Perder peso, ter o IMC ideal, não fumar, quantidades moderadas de álcool, bom controle de colesterol, bom sono. Então, há um reforço maior de você antecipar as medidas não farmacológicas, sem o remédio, em níveis menores de pressão. Mas, para medicar, a gente ainda mantém os níveis anteriores. Perfeito. E a sua dúvida? Vamos ver? O doutor vai responder já já. Produção, perguntas e respostas no nosso Vida Melhor. Vamos lá, gente. Elaine Cristina quer saber. Boa tarde, meus queridos. As pontas dos dedos sempre, constantemente, ficam roxas. Tem alguma coisa relacionada ao coração? Boa pergunta. Quando nós falamos de extremidades distais, nós temos dois componentes. A gente tem o componente periférico e a gente tem o componente cardiovascular. Quem tem um problema no coração muito importante, uma insuficiência cardíaca muito avançada, pode ter as extremidades roxas. Mas isso é um sinal menor no espectro que teria. Então, é muito pouco provável que a pessoa que tenha somente esse sintoma tenha um problema no coração importante. Outra questão que acontece também, pessoas que fumam. Pessoas que fumam, elas pioram a oxigenação do sangue e a periferia é o que mais sofre. Então, as extremidades ficam arroxeadas também. E tem pessoas que têm uma má perfusão crônica ou uma doença que a gente chama síndrome de Raynaud, que você tem um estreitamento das arteríolas, que são as artérias bem pequenininhas das extremidades, mediante mudança de temperatura. Então, a resposta é pode ter relação, mas pouco provável que seja o único sintoma disso. Ok, vamos para a próxima pergunta, então, na tela da Hanna. Hanna fala, doutor, boa tarde, tenho falta de ar às vezes. Será que é por conta desse calor? Me explica sobre. Boa pergunta. A falta de ar, mediante um calor, pode ser... Lembrando que falta de ar é um sintoma. Eu não sei se você está com uma piora da oximetria ou você está tendo alguma alteração pressórica. Mulheres tendem a sentir um pouco mais a pressão no calor do que os homens. Então, essa falta de ar pode ser sintomas de pressão baixa. Muitas vezes também em virtude do aumento do débito cardíaco, aumenta a frequência cardíaca e esse aumento da frequência cardíaca dá sintomas como se fosse falta de ar, mas é um cansaço cardíaco, uma atividade que você faria tranquilamente antes. Agora, nessa situação ambiental, o seu coração faz mais esforço e pode dar esse sintoma. Obrigada, Hanna. A próxima pergunta na tela é da Rejane Lima e ela diz, boa tarde, a pressão diastólica baixa, o que pode acontecer? Ótima pergunta. A pressão diastólica, ela baixa, ela está relacionada ou a um paciente muito idoso, que com o endurecimento das artérias, a gente tem o que chama de hipertensão sistólica isolada, ou seja, a pressão alta, a pressão maior e a mínima tem uma divergência muito importante, ou, em casos mais extremos, a pessoa tem um problema na válvula aórtica, que é uma insuficiência da válvula, que pode ter essa pressão mínima muito mais importante. E pressão diastólica?
A pressão diastólica, ela está relacionada ao relaxamento do coração e após o sangue entrar nos vasos. Então, se você tem uma diástole boa, isso quer dizer o quê? Você está relaxando o coração para ter o fluxo de sangue entrando. Não está relacionado à contração do coração, está relacionado à segunda parte do ciclo cardíaco. Perfeito. Obrigada, Regiane. Próxima pergunta já na tela é da Maria Elizabeth. E ela diz, boa tarde, quanto mais jovem, maior é o perigo de se ter um infarto? Ou seja, a consequência pode ser fatal? Essa é uma excelente pergunta que ela tem um fundo em alguns estudos. A questão é o seguinte, a incidência de infarto, ela aumenta conforme a idade de todos os tipos, seja o infarto mais grave, que a gente chama com supra, ou o infarto menos grave, que a gente chama sem supra. No entanto, o menos grave tem uma preponderância muito maior em quem tem mais idade. E, do ponto de vista matemático, o mais jovem, ele tem mais infarto com supra. Então, isso levou a uma concepção que é errada, que o infarto no mais jovem sempre é mais grave. Mas não é, é o tipo de infarto que é o grave, o infarto com supra. Então, se você é jovem e você tem um infarto, você pode ter um infarto com supra numa proporção matemática um pouco maior no idoso. Mas não é que você é jovem, isso é pior. Perfeito. Doutor Fernando Menezes, muito obrigada. Obrigado, eu. Fiquei muito contente de aprender sobre o calor e o nosso coração. Acredito que você que está assistindo ao programa também. E aí segue lá, marca a sua consulta, cuide do seu coração, faça aquela visita que deveria ser feita com frequência se você não fez, se você já tem um cardiologista. E se não tem, tá aqui, um excelente cardiologista. Obrigado. Dr. Fernando Menezes, lá no Instagram, tudo juntinho. Fernando Menezes, tá certo? Tem que cuidar. A gente não pode ser negligente, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Uma ótima tarde, bom final de semana. Obrigado E para você também. Até a próxima.